Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E eu queria falar com você nesse vídeo sobre a relação entre o TDAH e o transtorno do espectro autista. Estão sendo feitas pesquisas ultimamente para se descobrir se existe uma relação mais intrínseca entre o TDAH e o TEA. E eu queria falar um pouco com você sobre isso nesse vídeo. E também, obviamente, a sua relação, mais uma vez, com a igreja. Então, se você se interessa por esse conteúdo, mais uma vez eu vou pedir para você ficar aqui até o final, tá bom? Então, vamos nessa! Primeiro é importante a gente falar um pouquinho sobre o TDAH. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que afeta a capacidade de uma pessoa de se concentrar e controlar o comportamento. Já o TEA é um transtorno do espectro autista que afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar e interagir socialmente. Embora ambos sejam transtornos do neurodesenvolvimento que afetam o aprendizado, comportamento e socialização, eles têm sintomas diferentes e são tratados de maneira diferente. Sintomas em comum. Tanto o TDAH quanto o TEA podem ter dificuldades na regulação emocional, habilidades sociais, problemas de atenção e desajuste nas atitudes. No entanto, é importante lembrar que os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Sempre falo isso aqui nos vídeos. E que o TDAH e o TEA têm sintomas diferentes. Vamos falar um pouco das diferenças entre esses dois transtornos. O TDAH geralmente começa na infância, enquanto o TEA pode ser diagnosticado em qualquer idade. O TDAH e o TEA são diagnosticados por profissionais de saúde mental como psiquiatras, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O diagnóstico geralmente envolve uma avaliação completa da história médica e dos sintomas da pessoa, bem como testes psicológicos e neuropsicológicos. É importante lembrar que o diagnóstico do TDAH e do TEA pode ser complexo e requer uma avaliação cuidadosa. Sobre o tratamento: terapia comportamental, medicamentos, terapia ocupacional, terapia comportamental. A terapia comportamental pode ajudar as pessoas com TDAH e TEA a desenvolver habilidades sociais, gerenciamento de tempo e organização. Os medicamentos podem ajudar a controlar os sintomas do TDAH e do TEA, como hiperatividade e impulsividade. A terapia ocupacional pode ajudar as pessoas com TDAH e TEA a desenvolver habilidades motoras finas e grossas, bem como habilidades sociais. É importante lembrar que o tratamento para TDAH e TEA pode variar de pessoa para pessoa e que o tratamento deve ser personalizado para atender às necessidades individuais. O TDAH e o TEA são duas condições distintas, mas elas podem ter algumas semelhanças em termos de sintomas e desafios. Por exemplo, tanto o TDAH quanto o TEA podem apresentar dificuldades com a interação social, comunicação e comportamento impulsivo. Além disso, estudos sugerem que muitas pessoas com TEA também têm sintomas de TDAH e vice-versa. De fato, a pesquisa tem demonstrado que as crianças com TEA têm uma probabilidade significativa maior de serem diagnosticadas com TDAH em comparação com as crianças sem TEA. Alguns estudos também sugerem que cerca de 30 a 60% das pessoas com TEA também podem ter TDAH. É um número bem expressivo, né, pessoal? Ter ambos os diagnósticos pode tornar o tratamento mais complexo, mas muitas pessoas conseguem gerenciar ambas as condições com sucesso. É importante entender que, embora haja alguma sobreposição entre as duas condições, elas são distintas e requerem abordagens de tratamento personalizadas. Por isso, é importante procurar a ajuda de profissionais de saúde capacitados para diagnosticar e tratar ambas as condições, se necessário. De acordo com pesquisas, há uma relação genética entre o autismo e o TDAH. Sabe-se que os genes associados ao transtorno também aumentam o risco para outros transtornos, como esquizofrenia, autismo e depressão. Estima-se que 14% das crianças com TDAH também tenham TEA, e até 80% das pessoas com TEA apresentam o TDAH também. Número bem expressivo também. É bastante comum que ocorra uma confusão entre os sinais e sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista, já que as crianças, em ambos os casos, podem ter problemas para manter o foco,
ser impulsivas, ter dificuldade em se comunicar e se relacionar. Um outro estudo mostra que essa ligação entre TDAH e TEA compartilha uma mesma herança ou origem, comprovando a sua comorbidade ou coexistência. De acordo com o levantamento, essas descobertas aumentam a possibilidade de que algumas crianças com TDAH possam manifestar sintomas de autismo, mesmo na ausência de um transtorno pleno. O TDAH e o TEA são transtornos neuropsiquiátricos, comumente diagnosticados em crianças e adolescentes, mas que também afetam adultos. Embora sejam duas condições distintas, a pesquisa tem apontado para uma relação entre eles em termos de comorbidade e sintomatologia compartilhada. Um estudo de 2016 publicado no periódico científico European Child and Adolescent Psychiatry analisou 68 crianças com TEA, sendo que 48% delas também apresentavam sintomas de TDAH, ou seja, praticamente metade das crianças com TEA apresentavam sintomas de TDAH. O estudo concluiu que a presença de sintomas de TDAH em crianças com TEA estava associada a um risco significativamente maior de dificuldades comportamentais, sociais e emocionais. Outro estudo, publicado em 2019 na revista científica JAMA, analisou 303 crianças com TEA e descobriu que cerca de 40% também tinham TDAH. O estudo concluiu que a comorbidade entre as duas condições pode ser devido a uma disfunção no desenvolvimento de sistemas neurais específicos. Embora o TDAH e o TEA sejam duas condições distintas, elas têm sintomas semelhantes, como dificuldades na atenção, na concentração, impulsividade e hiperatividade. No entanto, as diferenças nas áreas afetadas do cérebro e nas vias neurais que as conectam sugerem que o TDAH e o TEA são transtornos distintos, apesar de semelhantes. Por essa razão, a avaliação clínica de crianças e adultos que apresentam sintomas de TDAH ou TEA é essencial para determinar um diagnóstico preciso e um tratamento efetivo. A terapia comportamental, educação ou meditação são opções de tratamentos disponíveis para o TDAH ou TEA, embora o tratamento seja personalizado para cada indivíduo. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar um pouco essa semelhança entre tanto o TDAH como o TEA, né? Apesar de serem transtornos diferentes, né? Áreas do cérebro, áreas neurais totalmente diferentes, mas existe realmente uma semelhança muito grande em comorbidades, em alguns sintomas. E isso a gente fala aqui no vídeo. E isso a gente tem falado aqui muito no canal, relacionado à igreja, que esses cuidados e tudo que a gente pede na igreja não é só para o TDAH, é para outros transtornos também. Tem que haver uma preocupação, né, com os líderes das igrejas para receber essas pessoas, porque você vê, é muito parecido. E existem pesquisas em andamento que querem descobrir cada vez mais por que esse fenômeno de alguém que tem até ter o TDAH, né? E também o TDAH ser um TEA, ou seja, entende? Eles estão querendo ver essa relação cada vez mais próxima, para entender como funciona. Então eu quero ver a sua opinião também, o que você achou disso tudo que a gente falou aqui, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário aqui no nosso chat. Valeu? Aqui embaixo, ó, não custa nada. E também não esquece de dar o seu like e compartilhar se você gostou desse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, não custa nada, é rapidinho, tá bom? E ajuda a gente aqui no canal a produzir os conteúdos que eu tenho certeza que você tem gostado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Valeu, fui!